Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, um programa dedicado a compartilhar informações e conteúdo do povo judeu. Aqui nós falaremos sobre a cultura milenar, as tradições, os costumes do povo de Israel, como também compartilhar os desafios e as bênçãos do trabalho de testemunho entre judeus e gentios e sempre encorajando você a se unir a nós nesta tarefa tão especial que é fazer o nome de Jesus conhecido a todos, tanto a judeus como também a não-judeus. O programa de hoje, não diferente dos demais, mas bem especial, porque é um programa que a gente dedica a compartilhar testemunhos de judeus que tiveram encontro com o seu Messias, com Yeshua, com o Senhor Jesus. Então, sempre que nós trazemos um judeu messiânico, crente em Jesus aqui no programa, para nós é um motivo de muita alegria e isso se torna um programa mais especial do que os demais, né? Porque a gente vê como o Senhor Deus tem trabalhado. Embora vocês tenham acompanhado aqui no nosso programa e também através de tantos outros relatos, né, que chegam a nós, a dificuldade que é de compartilhar o Evangelho, né, as boas novas do Senhor Jesus ao povo judeu, né, toda a resistência que há, né, como é comum também em vários outros povos, mas quando a gente fala conta o testemunho de um judeu que crê em Jesus, nós vemos que muitos judeus têm chegado aos pés de Yeshua, têm o recebido como seu Messias, como seu Salvador, né, e apesar de nós, né, Deus tem feito a sua obra e tem salvado o seu povo. E para estar conosco neste programa especial e contar um pouco da sua história de vida, está conosco aqui hoje o Alexandre Zivian. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Esse convite há muito tempo que já foi feito, né? Sim. A gente conseguiu acertar as agendas. Graças a Deus, Deus pôde ajeitar tudo certinho para a gente conseguir estar aqui hoje, conversando um pouquinho, né? A gente já tem conversado bastante tempo, tem uma amizade de uns anos para cá, e sempre a gente compartilhando da fé, compartilhando das coisas de Yeshua, de Jesus. E é um prazer estar aqui, é um privilégio falar um pouquinho da minha vida, falar o que Deus fez na minha vida, o que Jesus fez na minha vida, e espero que a gente possa conversar e interagir aqui e ter... conversar, né, e experimentar dessa experiência nova na minha vida, principalmente, né? Primeira vez na frente das câmeras, então eu espero que a gente tenha essa experiência de forma positiva. A primeira vez na frente das câmeras já está saindo muito bem. Como o Alexandre mesmo disse, né, é um grande amigo, um irmão parceiro do Instituto Tzadik, que já esteve conosco, né, conferências que nós realizamos, né, e já tem contribuído bastante, né, para que o trabalho do ITB avance, né, e como ele mesmo disse, aí a gente já estava tentando ver aí as agendas, né, difíceis aí, né, e conseguimos conciliar hoje, por isso que estou muito feliz, porque conseguimos, né, diante da agenda cheia, né, Alexandre? Você está conosco aqui. O Alexandre Zivian, ele é um judeu, crente no Senhor Jesus, ele é especialista comercial na área de aviação, ele é esposo da Aline e pai do Levi, né? Levi está com 7 meses. 7 meses. 7 meses. E está aqui, né, nos estúdios também, na outra sala, mas está aqui, né, e veio com a família toda. Alexandre, a gente queria, né, bater um papo hoje e poder conhecer um pouco, né, da sua história de vida, né, como se deu aí o seu tempo aí e como se deu esse encontro com o Senhor Jesus. Mas antes de você falar de forma específica, né, como se deu a sua conversão ao Senhor Jesus, eu queria que você falasse um pouquinho, né, você já nasceu num lar judaico, você vem de um lar religioso, de um lar não religioso, você colocasse um pouquinho disso para nós, né, falando um pouquinho da sua família, da sua infância, né, da sua juventude. Bom, eu nasci num lar judaico, né, o meu avô, esse meu sobrenome Zivian, é de origem paterna, é do meu pai, que o pai do meu pai, que é o meu avô, ele veio como sobrevivente do campo de concentração. Ele, com 18 anos, ele conseguiu fugir e veio para o Brasil, fugido.
E aí, daqui no Brasil, conheceu a minha avó, a mãe do meu pai. E aí, casaram dentro de um lar judaico, não religioso, né? E meu pai e minha mãe se conheceram no Maccabi, jogando ping-pong. Então, eu vim de um lar de mãe judia, de pai judeu, de avós judeus, pais judeus, e que eu sabia que era judeu pela minha descendência, né? Mas assim, dentro das minhas tradições, eu sabia do que eu fui aprendendo dentro de casa, eu não tinha contato com a religião, né? Eu não conhecia, eu sabia que era judeu, mas isso não fazia diferença nenhuma para mim, né? Eu fui crescendo e dentro de uma pessoa comum, né? De um cidadão comum, sabia que tinha, pelo meu avô ter vindo como sobrevivente, ele falava de maneira diferente, né? Com sotaque. Então, isso eu sabia que tinha essa herança, né? Sabia de algumas coisas que meus avós me falavam sobre, mas eu nunca tive um contato firme, assim, sabe? De ter ensinamento dentro de casa. Só sabia que era judeu, mas isso para mim não fazia diferença nenhuma. Tá. Você falou que seu pai veio, então, como um refugiado de campo de concentração. Meu avô. Desculpa, seu avô. Isso, meu avô. De que países e de que nacionalidade? O meu avô, ele veio antiga Riga, né? Antiga Polônia, hoje Riga. Parte de mãe também vieram da Polônia. E eles minha descendência é da tribo de Levi. Até porque é aí que veio o nome do meu filho, Levi, né? Justamente para trazer a memória, essa descendência, né? Essa lembrança que eu tenho marcado, né? Porque quem me fez judeu foi Deus, né? Ele me fez judeu. Eu não tenho como negar isso. E nunca vou negar, né? Eu sou judeu porque nasci judeu. E meu filho vai saber disso, meu filho vai aprender de mim, né? E vai perguntar, pô, de onde vem meu nome, de onde vem minha descendência? Então, esse nome foi sugerido pela minha esposa e por mim também, né? E em conjunto nós decidimos esse nome e achei que fazia muito sentido, né? Ah, muito bem. E você falou que os seus pais se conheceram no Maccabi. Para aqueles que não sabem que organização é essa, o que é o Maccabi e o que faz o Maccabi? O Maccabi, pelo que eu sei, né, que acho que o Maccabi não existe mais hoje, né? O Maccabi era um clube de judeus que se encontravam, era a comunidade judaica se encontrava nesse clube e pelo que eu sei era isso, né? Eu fui poucas vezes quando eu era criança no Maccabi e o que eu tenho é o que meus pais me falam, né? Que eles iam para ter um momento de diversão, passar o final de semana e assim eles se conheceram jogando ping-pong. Muito bem. Mais uma vez, antes de entrarmos, né, sobre a sua conversão, você esteve em Israel, né? Durante o tempo. Como é que foi essa viagem? Foi por intermédio de uma organização judaica também? Foi quando eu tinha de 25 para 26 anos. Eu me inscrevi através do site, fiquei sabendo através de uma conhecida que eu fui jantar com um amigo e essa pessoa estava lá e me falou desse programa que existia, que era o Taglit. E eu acabei indo para Israel, acho que foi 2010, 2011, 2010, se não me fala a memória, estou ficando meio velho já. E fui com um grupo de judeus. Para mim foi uma experiência maravilhosa, onde eu pude conhecer um pouco mais da cultura judaica, conhecer como as pessoas, como eles se comportam lá em Israel, né? Qual a importância de estar em Israel. Para mim foi uma experiência muito marcante, né? Até hoje eu trago isso comigo, trago lembranças, fotos, e foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Se eu pudesse, eu faria mais vezes, né? Mas como não, pela idade, né? Só vai até 25 anos, mas foi uma experiência muito interessante. O Taglit também é um momento onde o judeu faz a aliá ou não? Você não fez a aliá, né? Não cheguei a fazer a aliá. O Taglit é só uma experiência de levar os jovens judeus, principalmente os que estão assim, acho que não estão tão infiltrados na comunidade, não estão tão fazendo tão parte da comunidade, para conhecer Israel, né? Que acho que todo judeu tem direito a conhecer Israel na vida, assim, né? Então, pelo menos foi o que me falaram que era essa organização, né? Eu não fazia faço parte
nunca fiz parte da organização em si. Certo. Eu só fiquei sabendo da viagem, me inscrevi e fui aceito, né? Então eu acabei aproveitando a oportunidade para conhecer a terra de Israel. Para mim foi muito importante. E não eram judeus messiânicos, né? Eram judeus mesmo judeus tradicionais. Na verdade, a minha experiência foi mais chocante, né? Porque quando eu fui para lá, a maioria dos judeus que eu conheci eram parecidos comigo. Não conheciam nada de religião. Até a pessoa que estava no quarto comigo, que participou, era uma pessoa que não acreditava em Deus. Ele era judeu, sim, mas não fazia... Não entendia de Deus, não entendia das tradições. Ele não tinha uma relação. Ele era praticamente era uma pessoa, como se fala assim, secular. Né? Como um jovem comum, com as suas aflições, com as suas angústias, querendo curtir a vida, querendo aproveitar uma viagem longe dos pais. Então, não foi uma viagem com intuito religioso, né? Foi uma viagem mais que as pessoas aproveitaram, curtiram e conheceram a terra de Israel, né? Legal, muito bom. E agora, como que você se chegou ao Messias, ou como o Messias chegou até a sua vida? Como que você conheceu o Senhor Jesus? Então, quando eu foi na segunda série, ensino médio, no ensino fundamental, a gente morava ali na Vila Alpina. E minha mãe trabalhava ali perto, na região, né? A gente morava ali perto. Minha mãe trabalhava perto da Vila Alpina, né? E ela queria um lugar para a gente estudar que fosse fácil o trajeto para ir levar as pessoas, né? Para levar a gente para a escola e buscar. E ela conheceu uma escola nesse trajeto, né? Que era do trabalho para casa, e ela passava em frente, que era a escola adventista. E foi através da escola adventista que eu tive meu primeiro contato. Não foi com o cristianismo, na verdade, foi com um judeu. Né? Foi com umas histórias maravilhosas de um judeu. Até quando minha mãe foi matricular a gente na escola, ela até ficou meio assim, né? Pô, será que vão me aceitar aqui na escola? E ela foi conversar com a diretora. E a diretora falou da origem dela, que ela era judia, que não conhecia Jesus, não tinha nada de cristão. E a diretora da escola falou, não, vocês são muito bem-vindos aqui, vocês são parte do nosso povo, vocês são o começo, nós praticamos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós amamos Moisés, nós amamos Israel, vocês são muito bem-vindos, nós somos parte de uma mesma família. Aquilo deixou minha mãe mais alegre, né? Mais confiante de não estar colocando as crianças numa escola cristã, né? Sim. Porque o intuito não foi esse, o intuito foi a facilidade de levar e buscar para o trabalho, né? E toda aquela repercussão que teria na família de colocar numa escola cristã, né? Então aquilo deixou ela mais em paz, mais tranquila. Falou assim, não vão fazer um proselitismo do meu filho, vão me aceitar como eu sou judia e todos saibam que eu sou judeu, né? E meu filho é judeu e vão respeitar isso, né? Então, meu primeiro contato com Yeshua foi na escola, por incrível que pareça, na escola adventista. Mas para mim, eu era criança, né? Então muita coisa eu não entendia. Mas eu sei que as histórias que contavam sobre o povo judeu, né? Sobre o Mar Vermelho, sobre as pragas e sobre Jesus, né? Sobre Yeshua, que eu nem sabia que Yeshua era Jesus, na verdade, na época. Que eu era uma criança criada num lar secular, num lar tradicional, onde minha mãe trabalhava bastante, porque era médico, dava plantão, meu pai também tinha seus afazeres, eu não tinha esse relacionamento, né? Então, para mim, era tudo muito novo, nomes, para mim era uma coisa só, né? Eu não entendia nada. E aquelas histórias me encantavam, eu ficava maravilhado, e queria conhecer mais, e me dava sede de entender mais, sim, de conhecer mais, de me aprofundar mais. Então, durante toda essa parte como criança, né, eu fui querendo aprender mais, conhecer mais e entender mais. Então, meu primeiro contato com as coisas religiosas, vamos dizer assim, as coisas de Deus, foi na escola. Muito bem. E aí, a partir disso, porque quando sua mãe coloca você para matricular na escola, ela não professava a fé em Yeshua, né? E aí,
quando isso começou a acontecer na vida de vocês? Foi por meio de alguma igreja, de um outro judeu messiânico, onde depois então vocês manifestaram publicamente a fé e se aderiram a uma comunidade evangélica? Como que foi essa outra ligação direta com Jesus? Minha mãe, na verdade, não tinha nenhuma religião. Minha mãe sempre buscou muito aquela espiritualidade, buscava nas runas, nas pedras, no esoterismo, no espiritismo, enfim, várias religiões. Ela buscava uma sede que tinha dentro dela, Sim. que ela não conseguia responder o porquê que ela tinha aquela sede. Então a gente frequentou diversas religiões, vários templos, vários tipos de religiões de matriz africana, enfim, tentando descobrir a sede que tinha dentro dela, né? Até que através de um relacionamento que minha mãe teve, aí eu já tinha, entrei no ensino médio, no ensino fundamental, que eu conheci a Jesus lá na escola adventista, e todo esse tempo fui aprendendo e conhecendo mais, e querendo aprender mais, lendo e tendo contato com as aulas até de religião que tinha na época, e sempre eu me jogava para entender mais, sabe? Queria mesmo, de coração aberto. E eu via essa sede na minha mãe também, e também a gente tinha essa sede. Mas aí com 12 anos, mais ou menos, minha mãe já era divorciada do meu pai, né? Meus pais se divorciaram. Então eu perdi um pouco aquele vínculo paterno, né, com meu pai. Sim. Então meu pai e minha mãe se divorciaram. Depois do divórcio da minha mãe, ela teve um outro relacionamento depois de uns anos. Eu já estava no ensino médio. E essa pessoa que ele se relacionava era um colega, né? Tipo assim, de trabalho. Não era de religião, nada, mas ele frequentava uma igreja protestante. Sim. Uma igreja batista na época. E minha mãe começou a ir na igreja batista. E quando ela ia, ela começava aquela sede que ela tinha de respostas começava a ser saciada. Então ela começou a ir com ele, às vezes ela dormia no culto, no começo e tal, mas depois aquelas palavras foram falando com ela. E ela foi começando a entender e a gente começou a ir com ela, né? Então a gente, depois da escola, nós tivemos um contato maior nessa igreja batista, né? Na igreja na qual depois de frequentar por um tempo e conhecer mais, a gente se batizou nesta igreja, né? Essa igreja do pastor Nery na época, né? Que era o pastor da época. E uma coisa que marcou muito foi que quando minha mãe foi se batizar na igreja, e o pastor sabia que ela era judia e tudo mais, e sempre, a partir disso, ele sempre mostrava livros e mostrava a cultura judaica. Então ela começou a entender, a gente começou, não só ela, mas como a gente começou a se aprofundar um pouco mais na cultura judaica e conhecer um pouco mais, como se fosse de trás para frente. Sim. Né? Conhecemos a Yeshua e depois fomos se aprofundando na cultura judaica. Tanto que o pastor da igreja, quando ele foi a Israel, ele fez um pedido no Muro da Lamentação que ele queria batizar um judeu, uma família de judeus. Ele já tinha batizado índios, tinha batizado todo tipo de povo. Só que não tinham batizado um judeu. E quando minha mãe se batizou, ele contou esse testemunho que aquele dia estava se cumprindo aquela profecia que ele tinha feito no Muro das Lamentações em Israel. Então, aquilo foi muito chocante, né? Foi algo muito de Deus mesmo, Deus preparando aquele caminho todo, né? Então, foi através dessa igreja, desses pequenos começos, né, que a gente teve nessa igreja protestante, batista, que a gente se aprofundou a conhecer mais as coisas do judaísmo, também aprendendo mais sobre Deus, e aquela fome que minha mãe tinha e eu tinha, continuava cada vez mais dentro de mim, né? Cada vez mais, para conhecer mais e entender mais. Que aquele judeu que eu ouvia falar na escola adventista, que fazia milagres, que fazia maravilhas, que era um judeu que viveu como um judeu, né? Que viveu como uma pessoa, um judeu perfeito, né? Sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de falha. Nessa igreja eu pude conhecê-lo mais. Eu pude me relacionar com ele, eu aprendi a orar, eu aprendi a falar com ele. Então,
toda aquela angústia que tinha dentro de mim, que eu não sabia, que não fazia sentido, que era ser judeu, ou o que era ser um jovem secular, a partir do momento que eu comecei a me relacionar com Jesus, com Yeshua, eu fui entendendo mais da minha raiz, fui entendendo mais o que era ser um judeu, e eu fui me apaixonando cada vez mais, conhecendo cada vez mais. Até que um dia eu me decidi me batizar, né, assim como ele fez. E não que tenha parado por aí, né? Então, o começo foi nessa igreja batista, né? Foi desde a escola, depois na igreja batista. Muito bem. E você que quer até conhecer um pouco mais, né, do testemunho do Alexandre e também da Zilda, né, a mãe do Alexandre, você pode conferir no site que o Instituto Tzadik tem, omessiasjudeu.org. omessiasjudeu.org, que é uma plataforma de testemunhos de judeus, né, contando, né, o seu testemunho de conversão a Jesus. E você pode também até divulgar este site para um judeu que você venha conhecer, né, porque a ideia é que seja de fato um site evangelístico, né, e o Alexandre, assim como a Zilda, sua mãe, também deram o testemunho para nós lá. Se você vê aqui, né, no TP, quando você tem o Alexandre Zivian, está escrito lá, né? Servo de Yeshua, né? A serviço de Yeshua, né? Desde então, de tê-lo conhecido e caminhado com ele, você então tem o servido, né, Alexandre? Sim. E eu não fiquei assim, sabe? Não foi só de ouvir o que o pastor pregava na igreja que eu me satisfazia. Eu sempre fui uma pessoa mais curiosa. Sim. Então, eu comecei a ler, eu comecei a pegar as escrituras sagradas e ler no meu próprio quarto, né? E a partir que eu li as escrituras, aqueles textos saltavam na minha mente, né? Por que daquilo? Por quê? Como começou? E a partir disso, eu fui conhecendo Yeshua das escrituras, né? Desde Gênesis, onde existia, desde o princípio, até o caminhar de todo o povo de Israel, foi fazendo sentido para mim, dentro das escrituras. Né? Porque eu conhecia as histórias que eu ouvi na escola, que eu ouvia dos meus familiares, de Moisés, ouvia de Jacó, de Abraão, de Isaac, mas para mim não fazia sentido. Sim. Não fazia sentido. Passou a fazer sentido a partir do momento que eu comecei a me dedicar à leitura das escrituras e à oração. Então a minha conversão, sim, eu comecei a igreja evangélica, mas não foi esse o fator predominante. Foi a sementinha plantada foi na comunidade cristã. Mas a minha sede de buscar nas escrituras e conhecer por mim mesmo, né, conhecer o Yeshua, foi maior. Né? Então, eu posso dizer para você que eu conheci o Yeshua através das escrituras. Né? Não só do Yeshua que eu ouvia falar, Sim. não só do que me falavam. Né? Então, aquele jovem cheio de angústias, na faculdade, por exemplo, né, eu tive muitos questionamentos, muitas dúvidas, o que era ser judeu, o que fazia sentido ser cristão ou judeu, e aí, o que eu sou? Né, eu perguntava para as pessoas, mas as pessoas perguntavam, o que você é? Você é judeu ou você é cristão? Eu falo, eu sou os dois, igual Jesus foi. Né, mas esse entendimento que eu tenho hoje, na época, me fazia muitos questionamentos. E aí, eu sou judeu ou sou cristão? Mas é interessante você pontuar isso, Alexandre, porque é muito importante nós estarmos na igreja, nós nos alimentarmos das mensagens, das pregações, dos estudos, né, que a gente recebe por meio daqueles que já têm uma caminhada há mais tempo com o Senhor, e nós nos alimentamos disso. Isso é extremamente importante e é previsto mesmo nas Escrituras. Mas quando você, como você falou, né, o seu testemunho de você conhecer Jesus, você diretamente por meio da sua palavra, né, isso não tem preço, porque você está indo na fonte. Né? A palavra de Deus é o hálito de Deus, é a palavra mesmo de Deus. Né? Então, você ter essa intimidade com Deus por meio da sua própria palavra, você está indo na fonte mesmo. E o que você falou é muito importante, né? Porque eu conheci lendo a palavra sozinho, né? Lógico, tem estudo bíblico, escola dominical e tal. E as pessoas me ajudavam a explicar, durante a minha caminhada, o que fazia sentido, né?
que Jesus? O que tinha a ver Jesus com Israel? O que vê judeu, Jesus ser o Messias? Então, as pessoas da comunidade evangélica foi a minha família. Sim. Que me conduziu, né? Desde a comunidade batista, na qual eu tinha lá, que eu me converti, como também depois eu frequentei uma igreja chamada Manaim, do pastor Ricardo Bitum, não sei se você aqui conhece, na qual foi uma igreja em que eu aprendi muito na parte teológica. Então, durante toda a minha caminhada cristã, e até o pastor Romualdo é uma pessoa que também me ajudou muito, né? Minha caminhada cristã judaica, vamos dizer assim, né? Porque Jesus é o quê? É judeu ou é cristão? Né? Jesus é Jesus. Jesus foi o melhor judeu que se pôde viver, né? Jesus viveu como judeu, morreu como judeu. Você tem todas as escrituras que foram escritas por judeus, né? E durante essa caminhada, pessoas como o pastor Romualdo, por exemplo, me ajudou a perceber, a entender melhor a palavra de Deus, a entender as escrituras, né? Me acolheu como família. Então hoje, eu tenho uma família, né? A comunidade cristã, a comunidade que me aceita como um judeu. Nunca deixou de me aceitar como um judeu. Mas também não me deixa... eu não posso negar a Yeshua que me encontrou, né? O Cristo vivo que eu tive contato. Então, além de ser um judeu, eu sou um judeu que nem Yeshua, que nem Jesus. E eu me espelho nisso. E através de conhecer Jesus, dessas caminhadas com essas pessoas, eu fui aprendendo um pouco mais de judaísmo. A ler um pouco mais, a entender mais o que significavam as profecias, o cumprimento de cada profecia, mais de 300 mandamentos que Jesus cumpriu. Humanamente impossível qualquer um cumprir. Eu não cumpriria, eu não consigo cumprir, o pastor Romualdo não consegue. Mas Jesus cumpriu a escritura sagrada, né? De Gênesis até os profetas. Tudo é sobre ele. E isso eu consegui entender. Isso ele mesmo revelou a mim. Com a ajuda dos meus irmãos, sim, claro, é muito importante. Né? Mas toda aquela angústia que eu tinha de entender o meu propósito de vida, o que eu fazia na terra, né? O que significava ser judeu. Em Yeshua, eu entendi o que é ser judeu. O que é honrar a Deus. O que é honrar a sua família. O que é honrar, viver nos caminhos de Deus, né? Que Deus preparou para todos os seus filhos. O que é Israel. Qual a importância das escrituras sagradas. Qual a importância do povo de Israel para o mundo. Isso eu aprendi através da igreja. Através dos meus irmãos, através de Jesus, através da Bíblia. Muito bem. Bem impactante essa sua fala. E eu queria... nosso tempo está encerrando, mas eu ainda tenho aqui uma perguntinha aqui para fazer para você. Você tocou aí bastante nessa parte bem emocionante, interessante, de você ter na igreja irmãos que te receberam como família, né, a importância de caminhar na igreja. Como é que você tem visto ao longo da sua caminhada cristã, sua caminhada com o Senhor Jesus e na igreja também, como é que você tem visto a relação das igrejas para com Israel, para com os judeus? Né? Você acha que as igrejas têm se dedicado mesmo a olhar para os judeus como um povo alvo do amor de Deus? Falta testemunhar mais? A igreja tem sido bem receptiva com os judeus? Como é que você, como judeu, tem visto essa relação de igreja para com Israel? Às vezes, assim, eu acho que eles acolhem muito bem, né? Sempre no amor, eles amam Israel, amam o povo de Deus. Eu amo... o povo de Israel foi o povo que deu escritura, deu Yeshua para eles, né? Que pôde salvá-los e abrir... dessa forma a igreja foi enxertada dentro do povo de Deus, né? Deu uma esperança de uma nova vida. Então a igreja, eu sempre fui muito bem recebido dentro da igreja evangélica. Mas ainda eu sinto falta que às vezes dentro da igreja você é meio que um peixe fora d'água, assim, né? Porque tem poucos judeus. Então, o interessante é a igreja tem começar a se dedicar mais ao evangelismo de judeus, a falar sobre judeus. E não ter medo, porque na verdade o judeu, muitas vezes, ele está perdido, como eu estava. Não tem um entendimento. E eu acredito que a igreja pode ser,
não como... É uma voz profética para isso, mas tem que se preparar para isso também. Né? Porque não é... os judeus têm muitos questionamentos, às vezes, diferentes de algum outro povo, né? Então, tem que se preparar para alcançar esse povo. Né? Perfeito. Com essa sua fala, você deu um recado agora muito importante, especial, para os nossos irmãos, para a igreja, né? A necessidade mesmo de voltar os nossos olhos. Por isso o Instituto Tzadik existe, né? Para ser esse facilitador, né? E auxiliar a igreja do Senhor Jesus no testemunho entre o povo judeu. Mas agora eu também queria que você deixasse uma palavra para os judeus que ainda não conhecem Yeshua como Messias, como seu Salvador, que possivelmente possa nos ouvir e ser alcançado pela sua palavra. Você, como um judeu messiânico crente em Yeshua, qual a mensagem que você deixaria para um judeu que ainda não o reconhece? Quando Abraão foi sacrificar Isaac a pedido de Deus, Isaac perguntou para Abraão, mas onde está o cordeiro? Né? Que viu o sacrifício, viu o holocausto, mas faltava o cordeiro. Né? E Deus viu a obediência de Isaac e de Abraão, né? Porque Isaac poderia fugir, ele era um jovem, né? Isso. Então ele viu a obediência. E Deus proveu um carneiro. E o cordeiro, onde estava? Né? Onde estava o cordeiro que... O carneiro livrou Isaac, né? do holocausto, do sacrifício. Mas... E para o jovem hoje em dia que tem aquela angústia, de onde eu vim? O que eu estou fazendo da vida? Né? É esse o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro prometido aos nossos antepassados, que Abraão falou, Deus proverá. E Deus proveu. E aquele judeu sincero, que busca Deus realmente, pergunte, onde está o cordeiro? Acredito que o próprio Deus irá te responder isso. Sem que as pessoas te falem o que fazer, como fazer. Busque, leia as Escrituras, procure entender, questione a Deus. Deus não tem problema em questioná-lo. Ele está pronto a responder às suas angústias, às suas indagações. E assim foi comigo no quarto, através de irmãos, através da Escritura Sagrada. Eu nunca fui um jovem perfeito, nunca fui uma pessoa religiosa, mas Deus me alcançou. Eu encontrei Deus, eu encontrei Jesus. E isso fez todo sentido para a minha vida. E toda aquela angústia, aquele medo que eu tinha, o medo de morrer que eu tinha, qual era o meu lugar no mundo, o que eu fazia no mundo, o que era ser judeu. O cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele cordeiro prometido lá para Isaac, que Deus proverá, Deus proveu como seu único filho, como Jesus Cristo. E Ele está pronto a tirar o teu pecado, a te perdoar, a te dar um relacionamento com Ele. Porque Ele não é só um Deus de ouvir falar, né? Como nós temos na Escritura de Jó, mas é um Deus de caminhar, de contigo andar. Então, se você realmente quer conhecer a Deus, questione, pergunte, onde está o cordeiro? Eu encontrei, Ele me encontrou. Espero que alguém que esteja me assistindo, né? Apesar de eu não ter tão boa eloquência assim, né? Espero que a pessoa também possa encontrar esse cordeiro, né? E ser livre, né? Das suas angústias, dos seus temores, do seu lugar no mundo, né? Como aquele meu amigo, aquele meu colega de quarto, que era um judeu ateu, que não conhecia a Deus, né? Que ele possa encontrar o cordeiro e conhecer a Deus. Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço aqui a participação. Espero que essa mensagem tenha falado com você. De alguma forma, a gente possa vir outras vezes aqui e continuar a conversar. Poxa, Alexandre, obrigado, meu irmão. Valeu. Foi muito bom esse tempo aqui. Foi pouco tempo, né? Para tanta coisa que a gente tem para falar, né? Uma história de vida. Eu tenho tantos anos assim, mas 20 e poucos anos, né? Sim. Daria pra gente contar um pouco mais, né? Não, mas vamos... Foi muito resumido, né? Vamos encontrar um outro espaço aí em nossas agendas aí para nós gravarmos outros programas. Com certeza, né? O público aqui será muito edificado. E obrigado mesmo, foi muito bom. Né? Para mim também foi surpresa, né? Muitas coisas aqui, né, que você contou hoje eu não sabia. Então, para mim também foi muito especial esse tempo.
E eu creio que aqueles que tiveram acesso a este programa certamente foram bastante edificados. Então quero te agradecer, que Deus abençoe você, sua esposa Aline, o Levi, também o filhinho, aí que o Senhor Jesus os abençoe grandemente. E também quero agradecer você que esteve conosco aqui até o final do nosso programa, e quero me despedir com um Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa.